Parte 7 do livro Crônicas de Além Túmulo. Sócrates, 7 de janeiro de 1937. Foi no Instituto Celeste de Pitágoras que vim encontrar nestes últimos tempos a figura veneranda de Sócrates, o ilustre filho de Sofronisco e Fanarita. A reunião nesse castelo luminoso dos planos erráticos era, nesse dia, dedicada a todos os estudiosos vindo da terra longínqua. A paisagem exterior, formada na base de substâncias imponderáveis para as ciências terrestres da atualidade, recordava a antiga Hélade, cheia de aromas, sonoridades e melodias. Um solo de neblinas evanescentes evocava as terras suaves e encantadoras, onde as tribos jônias e eólias localizaram a sua habitação, organizando a pátria de Orfeu, cheia de deuses e de harmonias. Árvores bizarras e floridas enfeitavam o ambiente de surpresas cariciosas, lembrando os antigos bosques da Tessália, onde Pan se fazia ouvir com as cantilenas de sua flauta, protegendo os rebanhos junto das frondes vetustas, que eram as liras dos ventos brandos, cantando as melodias da natureza. O palácio consagrado a Pitágoras tinha aspecto de severa beleza, com suas colunas gregas à maneira das maravilhosas edificações da gloriosa Atenas do passado. Lá dentro agasalhava-se toda uma multidão de espíritos ávidos da palavra esclarecida do grande mestre que os cidadãos atenienses haviam condenado à morte 399 anos antes de Jesus Cristo. Ali se reuniam vultos venerados pela filosofia e pela ciência de todas as épocas humanas. Terpandro, Tucídides, Lísias, Ésquines, Filolau, Timeu, Símias, Anaxágoras e muitas outras figuras respeitáveis da sabedoria dos homens. Admirei-me, porém, de não encontrar ali nem os discípulos do sublime filósofo ateniense, nem os juízes que o condenaram à morte. A ausência de Platão a esse conclave do infinito impressionava meu pensamento quando na tribuna de claridades divinas se materializou aos nossos olhos o vulto venerando da filosofia de todos os séculos. Da sua figura irradiava-se uma onda de luz levemente azulada, enchendo o recinto de vibração desconhecida, de paz suave e branda. Grandes madeixas de cabelos alvos de neve molduravam-lhe o semblante jovial e tranquilo, onde os olhos brilhavam infinitamente, cheios de serenidade, alegria e doçura. As palavras de Sócrates contornam as teses mais sublimes, porém inacessíveis ao entendimento das criaturas atuais. Tal a transcendência dos seus profundos raciocínios. À maneira das suas lições nas praças públicas de Atenas, falou-nos da mais avançada sabedoria espiritual, através de inquirições que nos conduziam ao âmago dos assuntos. Discorreu sobre a liberdade dos seres dos planos divinos que constituem a sua atual morada e sobre os grandes conhecimentos que esperam a humanidade terrestre no seu futuro espiritual. É verdade que não posso transmitir aos meus companheiros terrenos a expressão exata dos seus ensinamentos, atribados nas mais elevadas das justiças, levando-se em conta a grandeza dos seus conceitos incompreensíveis para as ideologias das pátrias do mundo atual. Mas ansioso de oferecer uma palavra do grande mestre do passado aos meus irmãos, não mais pelas vísceras do corpo e sim pelos laços afetivos da alma, atrevi-me a abordá-lo. Mestre, disse eu,
Venho recentemente da terra distante, para onde encontro possibilidade de mandar o vosso pensamento. Desejaríeis enviar para o mundo as vossas mensagens benevolentes e sábias? Seria útil, respondeu-me bondosamente. Os homens da terra ainda não se reconheceram a si mesmos. Ainda são cidadãos da pátria, sem ser irmãos entre si. Marcham uns contra os outros ao som de músicas guerreiras e sob a proteção de estandartes que os desunem, aniquilando-lhes os mais nobres sentimentos de humanidade. Mas retorqui: lá no mundo há uma elite de filósofos que se sentiram orgulhosos de vos ouvir. Mesmo entre eles, as nossas verdades não seriam reconhecidas. Quase todos estão com o pensamento cristalizado no ataúde das escolas. Para todos os espíritos, o progresso reside na experiência. A história não vos fala do suicídio orgulhoso de Empédocles de Agrigento nas lavas do Etna, para proporcionar aos seus contemporâneos a falsa impressão de sua ascensão para os céus. Quase todos os estudiosos da Terra são assim. O mal de todos é o enfatuado convencimento de sabedoria. Nossas lições valem somente como roteiro de coragem para cada um. Nos grandes momentos da experiência individual, quase sempre difícil e dolorosa. Não crucificaram por lá o Filho de Deus que lhes oferecia a própria vida para que conhecessem e praticassem a verdade? O pórtico da pitonisa de Delfos está cheio de atualidade para o mundo. Nosso projeto de difundir a felicidade na Terra só terá realização quando os espíritos aí encarnados deixarem de ser cidadãos para serem homens conscientes de si mesmos. Os estados e as leis são invenções puramente humanas, justificáveis em virtude da heterogeneidade com respeito à posição evolutiva das criaturas, mas, enquanto existirem, sobrará a certeza de que o homem não se descobriu a si mesmo para viver a existência espontânea e feliz, em comunhão com as disposições divinas da natureza espiritual. A humanidade está muito longe de compreender essa fraternidade no campo sociológico. Impressionado com essas respostas, continuei a interrogá-lo. Apesar dos milênios decorridos, tendes a exprimir alguma reflexão aos homens quanto à reparação do erro que cometeram, condenando-vos à morte? De modo algum. Méritos e outros acusadores estavam no papel que lhes competia, e a ação que provocaram contra mim nos tribunais atenienses só podia valorizar os princípios da filosofia do bem e da liberdade que as vozes do alto me inspiravam, para que eu fosse um dos colaboradores na obra de quantos precederam no planeta o pensamento e o exemplo vivo de Jesus Cristo. Se me condenaram à morte, os meus juízes estavam igualmente condenados pela natureza, e até hoje, enquanto a criatura humana não se descobrir a si mesma, os seus destinos e obras serão patrimônios da dor e da morte. Poderíeis dizer algo sobre a obra dos vossos discípulos? Perfeitamente, respondeu-me o sábio ilustre. É de lamentar as observações mal avisadas de Xenofonte, lamentando eu, igualmente, que Platão, não obstante a sua coragem e o seu heroísmo, não haja representado fielmente a minha palavra junto dos nossos contemporâneos e dos nossos pósteros. A história admirou a sua apologia, os discursos sábios e bem feitos, mas a minha palavra não entoaria ladainhas laudatórias aos políticos da época e nem se desviaria para as afirmações dogmáticas no terreno metafísico. Vivi com a minha verdade para morrer com ela. Louvo, todavia, a Antístenes, que falou com mais imparcialidade a meu respeito de minha personalidade, que sempre se reconheceu insuficiente. Julgáveis, então, que me abalançasse. Nos últimos instantes da vida, as recomendações no sentido de que se pagasse um galo
a Esculápio? Semelhante expressão, a mim atribuída, constitui a mais incompreensível das ironias. Mestre, e o mundo? Indaguei. O mundo atual é a semente do mundo paradisíaco do futuro. Não tenha expressa, mergulhando-me no labirinto da história, parece-me que as lutas de Atenas e Esparta, as glórias do Partenon, os esplendores do século de Péricles são acontecimentos de há poucos dias. Entretanto, soldados espartanos e atenienses, censores, juízes, tribunais, monumentos políticos da cidade que foi minha pátria, estão hoje reduzidos a um punhado de cinzas. A nossa única realidade é a vida do espírito. Não vos tentaria alguma missão de amor na face do orbe terrestre dentro dos grandes objetivos da regeneração humana? Nossa tarefa para que os homens se persuadam com respeito à verdade deve ser toda indireta. O homem terá de realizar-se interiormente pelo trabalho perseverante, sem o que todo o esforço dos mestres não passará do terreno do puro verbalismo. E, enquanto o ilustre sábio ateniense se retirava do recinto junto a Anaxágoras, dei por terminada a preciosa e rara entrevista. Nota: nome convencional para figurar os centros das grandes reuniões espirituais no plano invisível. Essa nota aqui não... Tudo bem, vamos lá, próximo capítulo. Escrevendo a Jesus, 8 de março de 1937. Meu Senhor Jesus, dirijo-vos esta carta quase como nos últimos tempos em que eu fazia na terra, fechado nas perplexidades da incompreensão. Muitas vezes imaginei que estivesse acessível à visão de todos aqueles que se evadem do mundo pela porta escura da morte, a fim de premiar os bons e punir pessoalmente os culpados, como os modernos chefes de Estado que distribuem medalhas de honra nas datas festivas e exalam sentenças condenatórias em seus gabinetes. Mas não é assim, Senhor. Todas as ingênuas e doces concepções do catolicismo se esfumaram minha imaginação. A morte não faz de um homem um anjo, amontoa-nos aos magotes, onde possa caber toda a imensidade das nossas fraquezas, e aí, na contemplação das nossas realidades e das nossas misérias, descerra um fragmento dos véus de seu grande mistério. Então sentimos-nos reconfortados pela esperança, e basta esse raio de luz para que sejamos deslumbrados na vossa glória. Se é verdade que não vos buscávamos nos caminhos da terra, não era justo que nos viesseis esperar à porta do céu? Aqui é uma afirmação, né? Todavia, Senhor, não é para exprobar o meu passado no mundo que vos dirijo esta carta. É para vos contar que os homens vão reviver novamente a tragédia da vossa morte. Muitos judeus influentes promovem na atualidade uma ação tendente a esclarecer o processo que motivou a vossa condenação. É verdade que esses movimentos tardios para apurar os erros do passado não são novos. Joana d'Arc foi canonizada após a calúnia, o martírio e o vilipêndio, e ainda agora, no Brasil, foi revivido o processo que fizera de Pontes Visgueira um monstro nefando movimento, esse que lhe atenuou a falta, humanizando-se a sua figura através da análise minuciosa dos fatos recapitulados pelo Sr. Evaristo de Moraes. Os descendentes dos vossos algozes querem reparar a violência dos seus avós, objetivam a reconstrução do mesmo cenário de antanho. A corte providencial romana, o tribunal famoso dos israelitas, compiando a situação com a possível fidelidade. Eu queria, porém, acrescentar entre parênteses que o mesmo Caifás ainda estará no sinédrio para punir e julgar.
Foi pensando tudo isso, Senhor, que fui a Jerusalém observar detidamente os lugares santos. Se ultimamente contemplei a cidade arruinada dos profetas, no momento em que se comemorava a vossa paixão e a vossa morte, tendo fixado no espírito os quadros dolorosos do vosso martírio, não pude observar detalhadamente as suas ruínas, desde o momento em que a minha atenção foi solicitada pela magnânima figura de Iscariotes. É verdade que os séculos guardarão aí para sempre os traços indeléveis da vossa ligeira passagem pelo planeta. Jerusalém prosseguirá contando aos peregrinos do mundo inteiro a sua história de lamentações e dores. Reconheci, contudo, a dificuldade para copiarem o passado com as suas coisas e com as suas circunstâncias. Conta-se que, anos depois da vossa crucificação, o Rabi Aguiba foi, com alguns companheiros, visitar as ruínas do templo, onde haviam ecoado as vossas divinas palavras. Mas o local sagrado onde se venerava o Santo dos Santos era refúgio dos chacais, que fugiram espantados com a presença dos homens. Hoje, igualmente, Senhor, Jerusalém não possui a fisionomia de outra. Nos lugares onde se derramava o perfume do incenso e da mirra, a cheiro pronunciado de gasolina e vapores, os burricos graciosos foram substituídos pelos automóveis confortáveis. Os ingleses vivem ocidentalizando as ruínas abandonadas. Sobre o mar da Galileia, em Tiberíades, foi construído um balneário elegante, cheio de banhistas com seus trajes multicores, sentindo-se ali como em Copacabana ou Biarritz. A Judéia está cortada de linhas férreas, de estradas macadamizadas, de cinematógrafos, de iluminações elétricas, de serviços modernos. Há até, Senhor, um poderoso judeu russo chamado Rutemburgo, que captou energia elétrica nas águas mansas do Jordão e à força de mecanismos de represas. Aquelas águas sagradas e claras que batizaram os cristãos movem hoje poderosas turbinas. As usinas estão em toda parte. Todas essas instalações têm alterado a fisionomia da região. Certamente, Senhor, conhecestes Haifa, que era um ninho tranquilo e doce, à sombra do Monte Carmelo, sobre o qual Elias encontrou os profetas de Baal, confundindo-os com a sabedoria das suas palavras. Pois hoje palpita ali enorme cidade, guardando uma grande estação de depósito de petróleo onde a marinha inglesa costuma abastecer-se. O campo suave de Mispeth, onde a voz de Samuel se fez ouvir durante 30 dias consecutivos, exortando Israel, transformou-se no imenso aeródromo onde pousam as aves metálicas do progresso, cheias de notícias e de ruídos. Torna-se difícil reconstituir o ambiente da vossa injusta condenação, mas os homens, Senhor, nunca dispensaram a teatralidade e as máscaras de suas vidas. É possível que engendrem um dramalhão, no qual, a pretexto de vos reabilitar perante a história, subvertam ainda mais no abismo da sua materialidade a profunda significação espiritual da vossa doutrina. As multidões não serão inquiridas agora a respeito da sua preferência. Beleza, voltando aqui um trecho. As multidões não serão inquiridas agora a respeito da sua preferência por Barrabás. Os pontífices de Sinedrim não conseguirão colocar nos vossos braços misericordiosos uma cana à guisa de cedro, nem ferir vossa fronte com a coroa de espinhos. Certamente mandarão erigir ironicamente um colosso de pedra, a vossa semelhança, injuriando a vossa memória. Os chamados crentes ajoelhar-se-ão aos pés dessa estátua impassível, suplicando no seu ceticismo elegante a vossa bênção antes de se levantarem para devorar-se uns aos outros como cães desvairados.
Ah, Senhor, nós sabemos que de vosso trono estrelado vindes velando por esse orbe tão pequenino e tão infeliz. A manjedoura e a cruz ainda constituem o maior tesouro dos humildes e dos infortunados. Mas vede, Senhor, como as ervas más se alastram pela terra. Coitai-as, Jesus, para que o trigo louro da paz e da verdade resplandeça na vossa seara bendita. E que os homens reunidos no mesmo jugo suave da fraternidade que nos ensinastes, descansem embalados no cântico sublime da vossa misericórdia e do vosso amor. A maior mensagem, 17 de abril de 1937. Muita gente boa poderá supor na terra que o homem, atravessando as águas escuras do Aqueronte, encontrará na outra margem o poço maravilhoso da sabedoria. Um homem de bons costumes que andasse aí na terra vendendo pastéis, depois dos banhos prodigiosos da morte, voltaria aos cenários da vida sentenciando em todos os problemas que ensandecem o cérebro da humanidade. Mas não é assim. Cada indivíduo conserva, no além, a posição evolutiva que o caracterizava na Terra. Cada entidade comunicante é, portanto, o homem desencarnado, ressalvando-se, todavia, a posição elevada dos espíritos missionários que, de vez em quando, pousam no mundo obrigadamente, sem lhes reparar a miséria e a estreita relatividade. Arrebatados assim para o império das sombras, não estamos vagueando em paisagens lunares ou no céu dos teólogos. O nosso mundo é de perfeita transição. Já Raymond, na Inglaterra, com o apoio da autoridade científica de Sir Oliver Lodge, falou ao mundo terrestre das nossas paisagens bizarras, repletas de coisas semelhantes às coisas da nossa vida e das nossas atividades no planeta. Seus arroubos descritivos não comoveram o espírito cristalizado da ciência oficial e provocaram exclamações pejorativas de muitos filósofos espiritualistas. De minha parte, porém, já não quero fazer passar os olhos curiosos dos meus leitores sob o arco do Esopo, movimentando as minhas criações do tonel de Diógenes. Agora, mais que nunca, reconheço que cada qual compreende como pode aí no mundo e não me animo a provocar o riso despreocupado dos meus semelhantes, desejando somente levar-lhes o coração para as questões nobres e úteis da vida. Para contar-lhes assim o que fiquei conhecendo daqui como maior mensagem existente da Terra, devo dizer-lhes que no casarão dos espaços onde nos encontramos, agasalhados, existe o grande salão dos invisíveis. E aí que nos reunimos muitas vezes em amável tete-a-tete, reconfortando-nos após as lutas terrestres e recebendo frequentemente as opiniões esclarecidas dos mestres da espiritualidade. Aparelhos delicadíssimos de uma radiotelefonia mais avançada nos colocam em contato com entidades angélicas, tal como os políticos do Rio de Janeiro podem ouvir o governo de Tóquio trocando entre si as impressões de um movimento, sem se afastarem de suas cidades respectivas. No dia a que me reporto, encontrávamos ali, em animada palestra, escritores franceses, ingleses, asiáticos e americanos. Discutíamos os progressos da Terra. Não há mais aqui barreira dos idiomas. Cada qual pode falar à vontade, porque o pensamento já é por si mesmo uma espécie de Volapük universal. O que mais me admira na atualidade do mundo, exclamava um dos companheiros, é a obra perfeita da engenharia moderna. Na América do Norte, cuida-se da captação da energia elétrica existente na força das ondas marítimas dentro do mecanismo de poderosas turbinas, e talvez antes que o homem penetre o segredo do aproveitamento das forças atômicas para repousar as suas atividades na eletricidade atmosférica,
já terá construído formidáveis usinas captadoras da energia dos ventos a mais de 200 metros de altura. A mecânica da aviação progride a cada minuto e o homem está prestes a adotar os mais avançados sistemas de locomoção aérea, com os futuros aparelhos de voo individual. Todavia, atalhou outro, temos que considerar igualmente o elevado plano evolutivo das criaturas nos laboratórios. O alemão Todd Haupt demonstrou a maneira de se transformar a caseína do leite em lã artificial. Os tecnologistas descobriram todos os meios de se copiar perfeitamente a natureza e os produtos sintéticos fazem por toda parte as comodidades da civilização. Os raios-x devassaram a organização de todos os corpos, provando que todas as matérias da crosta terrestre são cristalinas, facilitando o exame de suas disposições atômicas e moleculares. Essas revoluções no campo imenso das indústrias modernas hão de fatalmente determinar profundas modificações na vida atormentada dos homens. Eu ouvia interessado esses argumentos sem poder participar com veemência dos problemas debatidos, em virtude de trazer muita pouca bagagem do nosso pobre Brasil, com exceções das ideias políticas quando outro amigo interveio. Muito me tem preocupado as questões de medicina, e é com assombro que vejo a evolução dos processos terapêuticos do orbe terráqueo. Os hormônios, as vitaminas e as glândulas, tão desconhecidos ali antigamente, são objeto de toda uma evolução científica. Ainda agora os hospitais de Moscou realizam com êxito as mais extraordinárias transfusões de sangue cadavérico. Os médicos moscovitas descobriram os recursos de conservar o sangue retirado de um cadáver no instante imediato da morte, por mais de 20 ou 30 dias, aplicando-o com felicidade a outros organismos enfermos. Os processos de saneamento e de higiene não ficam aquém dessas conquistas. Há tempos saneou-se na Itália a região das Lagoas Pontinas e, onde havia pântanos e focos microbianos, florescem hoje cidades prestigiosas e progressistas. E nesse diapasão, todos os escritores desencarnados manifestaram seus pensamentos otimistas. Falou-se da física, da bacteriologia, dos processos pedagógicos, da industrialização, do nacional-socialismo de Hitler e dos princípios democráticos de Roosevelt. Mas, quando a palestra atingia o fim de seu curso, uma voz cuja origem não poderíamos determinar exclamou em nosso meio com melancólica imponência: todas as conquistas e todas as comodidades da civilização terrestre da atualidade são questões secundárias nos ciclos eternos da vida. A mão invisível e poderosa que destruiu o orgulho impenitente da Babilônia e de Persépolis, que aniquilou os poderes de Roma e de Cartago, pode reduzir o mundo ocidental a um punhado de cinzas. As plataformas políticas, os laboratórios científicos, os diplomas de novos conhecimentos são segundos valores em todos os caminhos evolutivos, porque sem o amor, que é a fraternidade universal, todas as portas da evolução estarão fechadas. Pode Einstein devassar novos segredos da teoria das relatividades. Sigmund Freud poderá descobrir novas causas dos padecimentos humanos com a perseverança e a paciência de suas análises. A tecnologia pode modificar visceralmente a estrutura das indústrias do planeta. Hitler, Mussolini, Roosevelt e Trotsky podem aventar novas sistematizações da política, renovando as concepções do Estado. Mas a maior mensagem no mundo ainda é o Evangelho. Sem o amor de Jesus Cristo, todos os povos estão condenados a morrer, com todo o peso de suas conquistas e de suas glórias, porque somente o amor pode salvar o mundo que se aniquila. Podereis todos vós descer a face escura e triste da terra, proclamando a vossa imortalidade, porém nada fareis de útil senão entregar-vos ao espírito humano
essa chave maravilhosa para que se abram as portas imensas da paz no coração amargurado dos homens. Diante dessa voz suave e terrível, todos nós silenciáramos. Ao longe, muito longe, por um esforço pronunciado de nossa ação, divisávamos a terra longínqua. Furacões destruidores pareciam envolver atmosferas, estavam enegrecidas, pejadas de nuvens de fumo e de poeira sangrenta. Um secreto pavor dominou nossas almas e guardamos íntimo aquela voz profética e ameaçadora, a mão invisível e poderosa que destruiu impenitente de Babilônia e de Persépolis, que aniquilou os poderes de Roma e de Cartago, pode reduzir o mundo ocidental a um punhado de cinzas. Respondendo a uma carta, 20 de abril de 1937. Minha Senhora, eu sempre julguei que, terminadas as lutas da vida, jamais poderia voltar o meu espírito das correntes tenebrosas da estige, que os homens colocaram no Peloponeso, escuro da morte. Mas eis que volto dos palacetes aéreos onde se reconforta minha alma esquecida do jazigo subterrâneo em que repouso meus aí quebrados ossos e recebo o angustioso apelo do seu coração. A senhora envia-me uma cartinha breve escrita com as próprias lágrimas de sua dor, fazendo-me confidente de sua imensa amargura, como se eu ainda estivesse aí no mundo, escravizado a todas as suas algemas e a todas as suas conveniências, por mal dos meus pecados. Agora, porém, graças a Deus, estou isento de todas as pesadas contribuições terrestres, inclusive a do imposto do selo para enviar-lhe o meu pensamento. Falo-lhe do mundo da vida nova e da maravilhosa ressurreição, onde a esperam aquele esposo dedicado e amigo e aquele filho valoroso e leal que a senhora viu partirem para as fronteiras tristes e nubladas da morte, como Niobe, petrificada no seu desespero inconsolável. Os movimentos revolucionários do Brasil destroçaram-lhe o coração amoroso e sensibilíssimo em 30, quando os políticos novos se rejubilavam sobre os destroços da República Velha, enquanto se enfunavam bandeiras e vibravam mocidades, a sua alma de mulher, sozinha e triste, chorava sobre o túmulo do companheiro que Deus lhe havia dado e com quem edificara, através da luta e dos anos, o ninho quente e doce em cujos delicados contornos o seu espírito se havia dilatado, prolongando-se nos filhos satélites abençoados do seu amor e do seu coração. Esse golpe foi a grande espada de dor, estraçalhando-lhe para sempre a tranquilidade da sua vida. Em 35, eis que perde seu filho, digno sucessor da patente do pai, num outro movimento de forças homicidas. Sua alma de viúva de mãe cobriu-se então de luto e de lágrimas para sempre. Uma saudade oceânica absorve-lhe todas as atividades e todos os momentos, e no silêncio da noite, quando todos se entregam ao amolecimento e ao repouso, seu espírito está vigilante como os soldados de Pompeia, apesar dos decretos irrevogáveis do destino, esperando que surjam as visões consoladoras do companheiro bem-amado e do filho inesquecido, até que as primeiras claridades do dia venham desfazer o magnetismo suave das suas esperanças. No mundo das suas recordações fulguram relâmpagos e, assombrada, sua alma vê passar todos os dias nas estradas imensas da sua amargura os fantasmas de todos os sonhos mortos, mergulhados no ataúde de suas desilusões. Para uma alma de mãe que chora, nunca há consolação bastante no mundo. Um coração materno, pranteando sobre as lutas fratricidas, é sempre um símbolo dos sofrimentos da humanidade crucificada no madeiro das hostilidades patrióticas, que se separam os povos do amor fraternal, destilando o veneno do ódio nos seus corações.
Já se disse que a guerra é o fator de todos os progressos do orbe, mas temos de convir que toda a civilização é um produto detestável do martirológio das mães desveladas e sofredoras. É por isso, talvez, que a civilização dos homens cai sempre na estreita infinita do tempo, como fruto amargo e apodrecido. Todos os calendários surgidos nos milênios assinalam épocas de opulência e de grandeza para se desfazerem nos abismos da miséria e da morte. No declínio de cada período evolutivo do planeta, reúnem-se em vão os políticos e os guerreiros para salvá-lo, como agora acontece no mundo ocidental, no desfiladeiro da destruição. Criam-se concílabos de paz impossível, porque através de todos os edifícios suntuosos e de todas as doutrinas políticas, faz-se ouvir a mesma voz compassiva e lamentosa: Caim, que fizeste do teu irmão? É que nunca se reuniram os homens para salvar a civilização com a ternura das mães, com os seus devotamentos e com os seus sacrifícios. Nunca se recordaram de uma estatística dos corações maternos antes de prepararem uma batalha, embora se deva à mulher todos os monumentos da fé realizadora que os homens têm construído na face do mundo. E, no seu caso, a dor que a martiriza fere mais fundo o seu coração, porque o esposo e o filho não pereceram num campo inimigo, onde batalhassem com o título de bravos, título esse ainda justificável em virtude da ignorância das leis divinas, mas assassinados por seus próprios irmãos com estúpida crueldade. Os fatos, em verdade, não pertencem à história pátria, mas sim à legislação do Código Penal. Todavia, minha senhora, não busque a proteção das leis judiciárias estruturadas pelos homens. Subordine os julgamentos dos atos perversos de que foi objeto ao tribunal divino, que legisla acima de todas as forças políticas da terra. Sofra o seu martírio com amargurada resignação. O sofrimento é como um abismo maravilhoso. Se a sua taça está hoje cheia de fel inevitável, esse líquido amargo nunca se escoa. Aqueles que lhe o deram vêm atrás dos seus passos. O mesmo fel os aguarda nos caminhos tortuosos da vida. Eu não tenho argumentos para consolá-la senão os de minha própria sobrevivência, fornecendo-lhe a certeza de que um dia encontrará, numa vida melhor, os bem-amados do seu coração. Sua mágoa é daquelas que a esponja insaciável do tempo não apaga na terra, mas viva sua existência com as esperanças colocadas no céu. Lembre-se da mãe de Jesus. Ela sintetiza as angústias de todos os corações maternos, perdidos como flores divinas entre as urzes e os espinhos do mundo. E sentir-se-á tocada de uma luz suave e misericordiosa. Uma sagrada e eterna esperança balsamizará como um luar perene a noite das suas desventuras, adquirindo a força necessária para vencer nas estradas ríspidas e espinhosas. Amparada na fé, espere no altar da oração o dia da sua liberdade espiritual. Nessa hora de claridades doces e alegres para o seu coração, a senhora verá que no turbilhão das lutas da terra, todos os que contemplam o céu são também por ele contemplados. Tiradentes, 21 de abril de 1937. Dos infelizes protagonistas da Inconfidência Mineira, no dia 21 de abril de todos os anos, aqueles que podem excursionar pela terra volvem às ruínas de Ouro Preto a fim de se reunirem entre as velhas paredes da casa humilde do sítio da Cachoeira, trazendo a sua homenagem de amor à personalidade do Tiradentes. Nessas assembleias espirituais que os encarnados poderiam considerar como reuniões de sombras, os pleitos de amor são mais expressivos e mais sinceros, livres de todos os enganos da história e das hipocrisias convencionais.
Ainda agora comparecia a essa festividade de corações, integrando a caravana de alguns brasileiros desencarnados que para lá se dirigiu, associando-se a comemorações do proto-mártir da emancipação do país. Nunca tive muito contato com as coisas de Minas Gerais, mas a antiga Vila Rica, atualmente elevada à condição de monumento nacional pelas suas relíquias prestigiosas, sempre me impressionou pela sua beleza sugestiva e legendária. Nas suas ruas tortuosas percebe-se a mesma fisionomia do Brasil dos vice-reis, uma coroa de lendas suaves paira sobre as suas ladeiras e sobre os seus edifícios seculares, embriagando o espírito do forasteiro com melodias longínquas e perfumes distantes. Na terra empedrada ainda existem sinais, passos dos antigos conquistadores do ouro dos seus rios e das suas minas e das suas igrejas. Ainda se ouvem soluços de escravos misturados com gritos de sonhos mortos, do seu valoroso heroísmo. A velha Vila Rica, com a névoa fria dos seus horizontes, parece viver agora com as suas saudades de cada dia e com as suas recordações de cada noite. Sem me alongar nos lances descritivos acerca dos seus tesouros do passado, objeto da observação de jornalistas e escritores de todos os tempos, devo dizer que, na noite de hoje, a casa antiga dos Inconfidentes tem estado cheia das sombras dos mortos. Aí fui encontrar, não segundo o corpo, mas segundo o espírito, as personalidades de Domingos Vidal Barbosa, Freire de Andrade, Mariano Leal, José Joaquim da Maia, Cláudio Manuel, Inácio Alvarenga, Doroteia de Seixas, Beatriz Francisca Brandão, Toledo Pisa, Luiz de Vasconcelos e muitos outros nomes que participaram dos acontecimentos relativos à malograda conspiração. Mas de todas as figuras veneráveis ao alcance dos meus olhos, a que me sugeria as grandes afirmações da pátria era, sem dúvida, a do antigo alferes Joaquim José da Silva Xavier. Pela sua nobre e serena beleza, do seu olhar claro e doce, irradiava-se toda uma onda de estranhas revelações, e não foi sem timidez que me acerquei da sua personalidade, provocando a sua palavra. Falando-lhe a respeito do movimento de emancipação política, do qual havia sido o herói extraordinário, declinei minha qualidade de seu ex-compatriota, filho do Maranhão, que também combatera no passado contra o domínio dos estrangeiros. Meu amigo declarou com bondade: antes de tudo, devo afirmar que não fui um herói, e sim um espírito em prova, servindo simultaneamente a causa da liberdade da minha terra, quanto à Inconfidência de Minas. Não foi propriamente um movimento nativista, apesar de ter aí ficado como roteiro luminoso para a independência da pátria. Hoje posso perceber que o nosso movimento era um projeto por demais elevado para as forças com que podia contar o Brasil daquela época, reconhecendo como o idealismo eliminou em nosso espírito todas as noções da realidade prática, mas estávamos embriagados pelas ideias generosas que nos chegavam da Europa, através da educação universitária, e, sobretudo, o exemplo dos Estados Americanos do Norte, que afirmaram os princípios imortais do direito do homem muito antes do vento inflamado de Mirabeau. Era uma luz incendiando a nossa imaginação. O Congresso da Filadélfia, que reconheceu todas as doutrinas democráticas em 1776, afigurou-se-nos uma garantia de concretização dos nossos sonhos. Por intermédio de José Joaquim da Maia, procuramos sondar o pensamento de Jefferson em Paris a nosso respeito, mas, infelizmente, não percebíamos que a luta, como ainda hoje se verifica no mundo, era de princípios. O fenômeno que se operava no terreno político e social era o desprezo do absolutismo e da tradição,
para que o racionalismo dirigisse a vida dos homens, fomos os títeres de alguns portugueses liberais que na colônia desejavam adaptar-se ao novo período histórico do planeta, aproveitando-se dos nossos primeiros surtos de nacionalismo. Não possuíamos um índice forte de brasilidade que nos assegurasse a vitória, e a verdade só me foi intuitivamente revelada quando as autoridades do Rio mandaram prender-me na rua dos Latoeiros. E nada tendes a dizer sobre a defecção de alguns dos vossos companheiros? Perguntei. Hoje, de modo algum, desejaria avivar minhas amargas lembranças. Aliás, não foi apenas seu velho quem nos denunciou perante o Visconde de Barbacena. Muitos outros fizeram o mesmo, chegando um deles a se disfarçar como um fantasma dentro das noites de Vila Rica, avisando quanto à resolução do governo da província antes que ela fosse tomada publicamente, com o fim de salvaguardar as posições sociais de amigos do Visconde, que haviam simpatizado com a nossa causa. Graças a Deus, todavia, até hoje sinto-me delitoso por ter subido sozinho os 20 degraus do patíbulo. E sobre esses fatos dolorosos, não tendes alguma impressão nova a nos transmitir? E os lábios do herói da Inconfidência, como se receassem dizer toda a verdade, murmuraram essas frases surdas. Sim, a sala do oratório e o vozerio dos companheiros desesperados com a sentença de morte, a praça da Lampadosa, minha veneração pelo crucifixo do Redentor e o remorso do carrasco, a procissão da Irmandade da Misericórdia, os cavaleiros, até o derradeiro impulso da corda fatal, arrastando-me para o abismo da morte. E concluiu: não tenho coisa alguma a acrescentar às descrições históricas, senão minha profunda repugnância pela hipocrisia das convenções sociais de todos os tempos. É verdade, acrescentei. Reza a história que, no instante da vossa morte, um religioso falou sobre o tema do Eclesiastes: não atraiçoes o teu rei, nem mesmo por pensamentos. E terminando a minha observação com uma pergunta, arrisquei: quanto ao Brasil atual, qual a vossa opinião a respeito? Apenas a de que ainda não foi atingido o alvo dos nossos sonhos. A nação ainda não foi realizada para criar-se uma linha histórica, mantenedora de sua perfeita independência. Todavia, a vitalidade de um povo reside na organização da sua economia, e a economia do Brasil está muito longe de ser realizada. A ausência de um interesse comum em favor do país dá causa não mais à derrama dos impostos, mas ao derrame das ambições, onde todos querem mandar sem saberem dirigir a si próprios. Antes que se fizesse silêncio entre nós, tornei ainda. Com relação aos nossos dos Inconfidentes, vindos agora da África para o antigo teatro da luta, hoje transformado em panteão nacional, são de fato autênticos esqueletos dos apóstolos da liberdade? Nesse particular, respondeu Tiradentes com uma ponta de ironia: não devo manifestar os meus pensamentos. Os ossos encontrados tanto podem ser de Gonzaga como podem pertencer igualmente ao mais miserável dos negros de Angola. O orgulho humano e as vaidades patrióticas têm também os seus limites. Aliás, o que se faz necessário é a compreensão dos sentimentos que nos moveram à personalidade, impelindo-nos para o sacrifício e para a morte. Mas não pude terminar. Arrebatado numa aluvião de abraços amigos e carinhosos, retirou-se o grande patriota que o Brasil hoje festeja, glorificando o seu heroísmo e a sua doce humildade. Aos meus ouvidos emocionados ecoavam as notas derradeiras da música evocativa e dos fragmentos de orações que rodeavam o monumento do herói, afigurando-se-me que Vila Rica ressurgira com os seus coches dourados e os seus fidalgos num dos dias gloriosos do triunfo eucarístico. Mas aos poucos suas luzes se amorteceram no silêncio da noite, e a velha cidade dos conspiradores entrou a dormir
no tapete glorioso de suas recordações, o sono tranquilo dos seus sonhos mortos. E aqui encerro a 7ª parte. Até a próxima.